Se você está começando a investir agora, ou está pensando em diversificar a sua carteira de investimentos, eu vou te apresentar quais são os top 5 melhores fundos imobiliários do segmento de papel para você avaliar e ver se faz sentido adicionar ou começar a investir de fato agora. Quando você começa a estudar sobre a renda variável, uma grande dúvida irá se instalar em sua mente. Qual ativo eu devo comprar? Esse sentimento é muito normal, pois naturalmente a nossa mente quer que escolhemos o melhor imóvel ou a melhor empresa e que irá entregar ótimos resultados nos próximos anos. E como a gente só consegue avaliar dados passados e quais são as expectativas de crescimento para o futuro, nos resta pegar os indicadores de cada investimento e começar a avaliar ativo por ativo. Mas existem centenas de empresas e imóveis sendo negociados e isso levaria um tempo gigantesco e você ainda iria ficar em dúvida sobre qual ativo de fato comprar. Por isso, nós iremos utilizar uma nova ferramenta do Investidor 10, conhecida por rastreador de ativos, para descobrir quais são os top 5 melhores fundos imobiliários que estão sendo negociados de acordo com os nossos parâmetros de análise. E antes de dizer quais são os indicadores, você precisa compreender quais são os objetivos de um fundo de papel. E basicamente, um fundo de papel, ele irá investir nas dívidas para a construção dos imóveis. Então, funciona assim. Os investidores minoritários, ou seja, nós, quem adquirimos os ativos no mercado secundário, acessando a bolsa de valores, irão comprar as cotas de um determinado fundo. E os gestores do fundo irão captar este recurso para investir em títulos de dívidas ligados ao mercado imobiliário. As principais são os CRIs, as LCIs e debêntures ligadas ao setor imobiliário. Porém, o principal ativo é o CRI. Mas como assim investir numa dívida, né? Eu vejo que essa dúvida é bem normal. Pensa assim, uma incorporadora ou uma empresa imobiliária, ela precisa de dinheiro para construir prédios, financiar loteamentos, levantar capital ou até mesmo refinanciar determinadas dívidas. Então, ao invés da construtora pegar dinheiro emprestado no banco, ela emite uma dívida no mercado e essa dívida se transforma em um CRI. Logo, os gestores do fundo decidem comprar esses CRIs e assim passarão a receber juros, correção monetária e pagamentos periódicos. E esses pagamentos se transformarão nos dividendos que são distribuídos aos cotistas. E o mais interessante de comprar um fundo que investe em dívidas do setor imobiliário é que esses CRIs estão indexados ao CDI e ao IPCA, ou seja, a nossa inflação. E isso faz com que aconteça correção monetária com o tempo. E quando a nossa taxa de juros está alta, naturalmente os ativos do segmento de papel tendem a performar mais e pode vir a gerar um maior fluxo de caixa, porque as dívidas, elas aumentam. Dito isso, os principais indicadores e parâmetros que iremos considerar e avaliar são os seguintes. Patrimônio líquido, ou seja, é o quanto vale o fundo após descontar dos ativos as dívidas. E como queremos fundos que possuem um tamanho grande, com alta liquidez e robustez, iremos considerar que queremos os ativos que estejam acima de R$1 bilhão. A vacância se diz sobre o quanto daquele imóvel não está gerando renda, ou seja, quantas salas comerciais, galpões e lojas não estão alugados e gerando renda ao fundo. Eu gosto de considerar uma margem máxima de até 10%. Como os fundos de papéis investem em dívidas, o risco aqui é de crédito e de inadimplência principalmente. O outro indicador é o preço do ativo por cota dividido pelo valor patrimonial por cota, ou seja, o quanto de fato está valendo aquele ativo de acordo com o apetite do investidor. Por exemplo, se estiver abaixo de 1, está com deságio, sendo negociado com desconto. Igual a 1 é porque está sendo negociado pelo valor que o mercado está disposto a pagar. E acima de 1, o fundo está pagando um prêmio, pois está com um ágio. Geralmente acontece com os ativos que estão com a gestão muito boa. Os imóveis são muito bons e o mercado confia na gestão do fundo. Eu gosto de considerar um P sobre VP que esteja num range de 0,85 a 1,15. E temos também o Dividend Yield, que é o quanto de dividendos o fundo distribuiu nos últimos 12 meses. Eu considero uma média entre 8 a 15% para fundos de papel. Lembrando que só porque está alto não significa que está performando bem. Qual o motivo? Se um fundo distribuiu 10 centavos de dividendos por cota e é negociado a R$10, vai ter um Dividend Yield de 10%. Mas se essa cota cai para R$9 e distribuiu o mesmo dividendo nos últimos 12 meses, e o yield vai lá para cima, sendo de 11%. Por isso, nunca se deve avaliar esses indicadores de forma isolada e nem deixar de avaliar os relatórios disponíveis pela gestora. É claro que quando o valor de negociação do fundo cai um pouco, pode ser oportunidade de compra, mas principalmente por diminuir o preço médio do seu ativo. Agora, se você vinha comprando na faixa de R$10 e do nada caiu para R$6 o valor da cota, é um baita ponto de alerta, pois pode ser furada ou até mesmo oportunidade. Por isso, tomar uma decisão baseada somente no dividend yield não é nada inteligente. Nunca esqueça que sempre irá acontecer os ciclos de mercado. E como você deve ser aquele investidor iniciante que está saindo um pouco da renda fixa e começando lá na renda variável, eu ainda coloquei um filtro para selecionar os ativos base 10, ou seja, que são negociados ali por volta de R$10. Dito isso, aqui na tela estão aparecendo os top 5 melhores fundos imobiliários base 10
melhores de acordo com os nossos critérios de análise. Inclusive, eu já falei de 3 deles aqui no canal e que estão no meu radar para investir há um bom tempinho já. De todos esses, acho que o único que eu não compraria mais cotas por agora seria o CPTS11. Eu tenho ele em carteira e se tornou muito acessível para os investidores, pois aconteceu um desdobramento das cotas, saindo da casa dos R$100 para os R$10. É um fundo que vem caindo bastante nos últimos 3 meses e estou esperando atualizações dos relatórios da gestora para ver se eu vendo, para ver se eu continuo ou se eu compro mais. E para fins de complementar o seu processo de aprendizado, eu vou avaliar o KNSC11 e o BTCI11, agora na prática. O KNSC11 está custando por volta de 9,10, distribuiu mais de 12,4% de dividendos nos últimos 12 meses e tem um PES/VP com 3% de ágio. A sua liquidez diária é de R$6 milhões e teve uma variação no valor da cota de 16,89% nos últimos 12 meses. Tanto que se você tivesse colocado R$1.000 há 5 anos e reinvestido todos os dividendos, hoje você teria uma valorização de R$631. Isso representa uma rentabilidade real de 23,31%. O fundo conta com mais de 260 mil cotistas e tem um valor patrimonial de quase 1,8 bilhões de reais e distribuiu um dividendo de 10 centavos por cada cota. E isso é bacana, pois nos últimos meses a variação foi muito pequena e praticamente se manteve constante. E na distribuição dos ativos do fundo tem cerca de 98% em créditos de recebíveis imobiliários e 2,5% em LCI. E claro, quase 10% de grana em caixa, justamente para aproveitar as oportunidades de mercado. É um fundo que eu gosto bastante e que vale a pena colocar no seu radar para analisar com mais profundidade. Agora, falando sobre o BTCI11, que está sob a gestão do BTG Pactual, está sendo negociado a 9,21 e distribuiu uma média de 12,58% de dividendos nos últimos 12 meses. Está com um deságio de 9%, ou seja, estamos comprando abaixo do que de fato deveria valer. Teve uma valorização de 13,55% nos últimos 12 meses e consta com uma liquidez diária de 2,9 milhões de reais. Se você tivesse comprado há 5 anos, teria uma valorização real de 41,6% e isso representa um ganho financeiro de R$870, caso você tivesse investido R$1.000 de uma só vez e reinvestido os dividendos com o tempo. Hoje tem mais de 208 mil cotistas e um valor patrimonial de R$1 bilhão e vem distribuindo um dividendo consistente de 10 centavos por cada cota. E quanto maior o número de cotas, maiores serão os seus dividendos. E para finalizar, possui 82% do seu capital alocado em CRIs e 18% em fundos imobiliários, ou seja, o fundo praticamente está se comportando como um FOF, ou seja, um fundo de fundo. Pois em vez de focar apenas em títulos de dívida, o gestor aloca parte do patrimônio em cotas de outros fundos de investimento para buscar mais diversificação e rentabilidade. Eu sei que mostrei somente ativos que custam até R$10 e isso democratiza muito o acesso das pessoas aos investimentos. Mas eu quero que você tenha em mente que a ideia não é encher a sua carteira de ativos somente com fundos base 10. Isso irá empobrecer a sua carteira. Tem vários outros ativos base 100 que são muito mais robustos e que entregam melhores rentabilidades e poder de diversificação. Portanto, não se esqueça de evoluir o seu patrimônio neste quesito, conforme o tempo irá passando. Assim, você terá uma carteira de investimentos muito mais sólida e que irá operar bem quando algum fundo estiver despencando. Se você investe em algum desses ativos, aproveite para deixar aqui nos comentários e, claro, aproveite para compartilhar como está a sua carteira de investimentos hoje. Vai ser muito massa ter essa troca com você. Gratidão por ter assistido esse vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.